The church may take a seat. Amém, em nome de In the Jesus. name of Jesus. Pode ligar aqui a luz, And apagar a switch on the amarela. lights and switch off the yellow one. Nós vamos estar começando hoje We'll be starting today a doutrina with the doctrine da Santíssima of Trindade. the Holy Trinity. Então, deixa-me explicar aqui um pouquinho. So let me explain a little bit. Apaga aquela que diz luz amarela Switch off the yellow light. e aí liga a luz púlpito e liga a luz da igreja. Aí apagar a amarela. Pode apagar a luz amarela porque ela Switch pode. off the yellow light. Isso, obrigado. Então, até eu escrevi aqui no quadro I even wrote here que a Trindade that the Trinity é um Deus. is one God. Fala comigo, um Deus. Say with me, one God, Um Deus. one God Em três pessoas divinas. in three divine people. Um Deus. One God Em três pessoas divinas. in three divine people Que são co-iguais, that are equal, co-eternas, eternal, igual em autoridade, same in authority, glória e poder. glory and power, Igual em substância, same in substance, substance e atributos. and also attributes. Amém? Amen. Então você olha aqui o quadro aqui em cima. So you look here. Você está vendo aqui? Do you see? Tem um triângulo. You have a triangle. Por favor, lá em cima, o irmão que está Manete, me ajuda aí, Manete. Você é a pessoa. Vai lá. Holy Trinity. Então eu vou colocar aí, a Manete já vai colocar para nós a foto do Holy Trinity. So we'll put the picture of the Holy Trinity. E existe na matemática, And in mathematics, existe um triângulo we have a triangle, chamado equilateral. which is equilateral. Ou seja, ele tem todos os ângulos iguais, It has all the same angles, do mesmo tamanho. the same size. Então, usamos esta figura So using this figure para poder explicar um pouco a Trindade. to explain the Trinity. Então, isso que você está vendo aí So what you're seeing here é um triângulo. is a E você triangle, vê lá em and cima, you see on the top está escrito o Pai. we have the Father, Aí do lado está escrito o Filho, the Jesus. Son Jesus, E aí o Espírito Santo. and the Holy E Spirit. você vê que eles estão unidos. And you see that they E no unite, meio está escrito Deus. and in the middle is God. Porém, o Pai But the Father não é o Filho. is not the Son, O Filho não é o Pai. the Son is not the Father, E nem o Filho não é o Espírito. not even the Son is the E nem o Spirit, Espírito não é o not Pai. even the Spirit is the Father. Cada uma dessas pessoas, Each one of these persons, são três pessoas, it's three tá? Three people. people, Três pessoas, three people, mas um Deus. but one É God. um Deus It's one que God existe that exists em três pessoas divinas. in three divine people. Então, tudo aquilo que você acha, não, Deus é igual a mim. Não, God não is é. like me, no, He's not. Deus te criou. God created Então, Ele é you, maior que você. so He's greater than you are. Então, nós vamos agora ver um versículo na So we'll see Bíblia. a verse in the Bible Em 2 Coríntios, in 2 Corinthians capítulo 13, chapter 13, versículo 14. verse 14, E ele diz assim: and it a says, graça do Senhor Jesus the grace Cristo, of our Lord Jesus o Christ, amor de Deus, the love of God, a comunhão do Espírito the Santo, communion of the Holy Spirit seja com vós todos. may be with you all. Amém. Amen. Isso é conhecida como a bênção apostólica. This is known as the apostolic blessing. Então, a pessoa que escreveu 2 So Coríntios the person that wrote 2 foi o apóstolo Corinthians Paulo. was Apostle Paul. Então, aqui ele já reconhece So he recognizes esse Deus this God que existe em três that pessoas. exists in three people. Um Deus One God em três pessoas divinas. in three divine E ele people. diz, olha, que a graça de And he Jesus says, esteja may the contigo. grace of Jesus be with O you. que é a graça? É a What is the salvação. grace? Is salvation. Que o amor de Deus The love of God venha na tua vida. may come on your life. Porque o amor de Deus é o amor ágape. Because the love of God is agape love, Ou seja, aquele amor perfeito. the perfect love, E que a comunhão do Espírito and that Santo the communion of the Holy Spirit esteja com você. may be with you. Então aqui o apóstolo Paulo está identificando So Apostle Paul is identifying três pessoas distintas, three people that are distinct, três pessoas divinas, three people that are divine, porém existindo como uma só. but they one person. Amém? Amen? Amém, igreja? Amen? Então, próximo slide. The next slide.
Vamos tentar entender um pouco Trindade. Let's try to understand Trinity. Então, muitas pessoas, Many people, elas acham que Trindade they think that Trinity é 1 mais 1 mais 1 igual a is 3. 1 plus 1 plus 1, which is 3. Não. No. Trindade é 1 Trinity is 1 vezes 1 times 1 vezes 1 times 1 vezes 1, times 1, que é igual a which is 1. 1. Então, a própria matemática, So mathematics, ela já dá uma explicação it already gives an de explanation quem é Deus. of who God is. Amém? Amen? Então, nós lemos isso agora na Bíblia, We read in the agora estamos Bible, vendo na and matemática. now we'll see in Então, às mathematics. vezes, So você sometimes pensa 1 mais 1 mais 1 you say 1 plus 1 plus 1 é igual a 3. is 3. Não. No. 1 1 vezes 1 times 1 vezes 1, times 1, que é igual a... which is, Obrigado. thank you. Isso é Trindade. This is Trinity. Então, para você não ficar confuso aí. So for you to not be Próximo. confused, next, Então, olhando de novo para a matemática, looking at mathematics nós temos esse again, triângulo we equilateral, have the triangle, que ele tem os mesmos ângulos, which has the same angles, mesmo tamanho, same size. tá? Mas aí o que muda é o seguinte, What changes is the following. tá? Às vezes as pessoas dizem, não, mas Deus Pai é a primeira pessoa da They'll say Trindade, God the Father is the first person in the Trinity. o Jesus Cristo, aprendemos semana passada, é a Last segunda week we pessoa, learned it's the second e o person, Espírito Santo é a terceira and the pessoa. Holy Spirit is the third Então o person. Espírito Santo So the Holy é o Spirit menor deles. is lower than Não, they are. não é. No, É apenas uma forma, esta figura que você está vendo it's aí, just a form, a way de nós podemos explicar. of Porque explaining. nesse triângulo tudo é igual. Because on this triangle, everything Não is the existe same. um maior que o There's no outro. one that is greater than the Os other. três trabalham juntos. All three work Os together. três existem juntos. All three exist together. Os três pensam juntos. All three think together. Os três têm os mesmos atributos. They have the same attributes. A única criatura The only creature que é onipotente, that is omnipotent, que ou seja, tem todo o poder, that has all the é power, Deus. is God. O diabo não tem The isso. devil A doesn't. única criatura, The ou seja, only creature, a única coisa, o Deus divino que tem esse atributo, divine God that has this que é attribute, onipotente, is omnipotent, onisciente, omniscient, que sabe todos os that knows pensamentos, all the thoughts, e onipresente, and omnipresent, que ou seja, está em todos os lugares, which is to be in all places, é Deus. is God. Amém? Amen. Então, próximo slide. So the next slide, Então, a natureza, the nature, ela pode criar it can create muitos exemplos, many examples, que são chamados de analogias. which is analogies. Porém, às vezes esses But exemplos sometimes these examples, podem falhar. they can Eu vou fail. mostrar algum And deles I'll aqui. show you some here. Tá? A doutrina da Santíssima The Trindade doctrine of the Holy é uma Trinity verdade incontestável, is a truth that is indisputable. tanto no Antigo In Testamento the New Testament como no Novo and Testamento, in the Old Testament, nós vemos essa verdade. we see this truth. Por exemplo, nós lemos agora 2 Coríntios, We read in 2 no Corinthians capítulo 13, versículo, acho que 13, 14, nós chapter temos 13, 14. as três pessoas We divinas. see the three Agora vamos para divine people. Gênesis. So Genesis, Vamos para Gênesis. we go to Genesis. Ali em Gênesis, In Genesis, no capítulo 1, in chapter 1, no versículo 26, verse 26, nós já estamos vendo aqui we see here a Trindade. the Trinity. Em Gênesis 1:1, eu vou ler primeiro Genesis 1:1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a In terra. the beginning, God created the heavens and the earth. Esta palavra Deus aqui, This word God, tanto na língua portuguesa ou inglês, Portuguese or English language, a gente vê Deus como uma pessoa, we e see é uma God as pessoa. one person, and He is. Mas na língua original, But in the original porque a language, Bíblia foi escrita, the Bible was o written. Antigo The Testamento Old Testament foi escrito em que língua? was in which language? Ontem nós estudamos isso. Que Yesterday língua? was learned
Que língua? O What Antigo language? Testamento. Old Testament, Hebraico. Hebrew. Tá? O Antigo Testamento The Old foi escrito no hebraico. Testament Tá? was written in Então, Hebrew. essa palavra Deus So aqui, this word God here no hebraico, in Hebrew, ele já é plural. it's in plural. Agora, no versículo In 26, verse 26, vamos lá ler o versículo let 26. us read verse 26. Diz assim, e disse Deus, Then God said, façamos let us make o homem nossa imagem, man in our image, conforme a nossa semelhança, according to our e que likeness. domine sobre os peixes, Let them have dominion over the fish sobre o mar, of the sea, sobre as aves dos céus, over the birds of the e air, sobre o gado, and over the e sobre cattle, toda a terra, over all the e earth, sobre todo and réptil every creeping thing que se move sobre a terra. that creeps on the Então earth. aqui já começa, So it starts here logo no início, in the beginning, e disse Deus, façamos o homem. and God said, let us make man. Então, esse façamos o So homem, this let us make, não está escrito ao homem, it's not não está eu escrito eu como uma pessoa, quer dizer, ali se refere somente só o Deus Pai. It's not only God the Father. Aqui está falando façamos, It says let us. ou seja, já está apontando para a Trindade. It's already pointing to the Trinity. Então, já ali em Gênesis, no So capítulo in Genesis chapter 1, 1, versículo 26, verse nós já 26, temos isso aí. we already have Então, vamos this. lá no próximo Then slide. we go to the next slide. Volta ali que diz assim, a doutrina da Santíssima The Trindade. doctrine of the Holy Trinity. Cada membro da Trindade é Deus. Each and every member of the Trinity is God. É como eu falei, eles existem juntos. They exist together. Tá? Não estão, eles pensam juntos. They think together. Eles tomam ação juntos. They take action Porém, o que together. cada um But faz what each person does vai ser diferenciado. will be O differentiated. Pai é Deus. The Father is God. Está lá em João capítulo 6, versículo John 27. chapter 6, verse 27. O Filho é Deus. The Son is God. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. John 1:1. E aí, o Espírito Santo é Deus. The Holy Spirit is God. Está lá em Atos capítulo 5, Acts versículo 3 e 4. 5:3-4. Essas passagens bíblicas, These biblical verses, vamos ver aqui primeiro em João, let us see in John, tá bem? Que é bem fácil o Evangelho de João. that it's easy. E ontem eu ensinei como é que abre a Bíblia, And yesterday, Pastora taught how to open the Bible, como você vai encontrar João, how you'll find John, capítulo 6, chapter 6, versículo verse 27, 27. tá bem? E aí e tem também João capítulo 1, 14. In John 1:1. Então, eu já vou ler logo um aqui, que está bem na minha frente, So we read e diz assim, João 1 e 1, John 1:1. diz assim, no princípio era o In verbo, the beginning was the Word, e o verbo estava com and Deus, the Word was with e o God, verbo era and Deus. the Word was Então, God. aqui mesmo você já está vendo So you see here que esse verbo é Jesus, that this word tá? is E ele Jesus, estava com Deus. and He was with God. São três pessoas It's distintas, three people that are distinct, mas vivendo juntas, but together. tá bem? Ok? Aí vai aqui no versículo 14, In verse 14, João 1, 14. John E o 1:14, verbo se fez carne and the Word became flesh e habitou entre and nós, dwelt among us, e vimos a sua glória. and we beheld His E glory. como a glória do unigênito The Pai, glory is of the only begotten of the Father, cheio de graça e full of verdade. His grace Então and aqui já começamos a ver So we started Deus e seeing Jesus. God and Jesus. Amém? Amen. Então vamos ver aqui no João, And then we see in John, no capítulo 6, in chapter 6, diz assim, ó, trabalhai não pela comida que perece, do not labor for the food which perishes, mas pela comida que permanece but for the food which para a endures vida to eterna, everlasting a life, qual o Filho do Homem vos dará. which the Son of Man will give you. Porque a este o Pai, Deus o selou. Because God the Father has set His seal on Him. Então, tudo que Jesus fez aqui na So terra, everything that Jesus made here on Deus earth, Pai sabia e estava de acordo. God the Father knew and O was Espírito in Santo estava accord. de The acordo. Holy Spirit was Amém. in agreement. Agora vamos lá no próximo slide. So the next slide.
E você volta lá no Gênesis and you capítulo go 1. back to Genesis chapter 1, Ah, pastor, eu estou mexendo muito a Bíblia. Sim. you opening the Isso aqui é Bible como too uma much. escola bíblica. This is a Bible Você school. veio aqui para estudar a You palavra came de here Deus. to learn the Word of God. Vamos para Gênesis 1:1. Genesis chapter 1, O verse Deus 1. da The Bíblia, God of the o Bible, Deus desse livro the aqui, God of this book o here, meu Deus. my Não God. sei quem é teu Deus. I don't know who your God Eu is. espero que o teu Deus I hope that seja your o meu God Deus. is my God. O meu Deus. My O God. Deus que inspirou esse livro The sagrado God that inspired this holy Bible. usou mais de 40 pessoas Used more than 40 para people escrever esse livro to aqui. write this book O here. meu Deus, My God. tá? Ele He criou o created tempo, time. ele criou o espaço, He created space. ele criou a matéria. He created Meta. the matter. O meu Deus, My preste God. atenção, Pay attention. ele criou He created o tempo. time. Aí você vai lá, Gênesis 1:1, Genesis 1:1. diz o que lá? No In the princípio. beginning. Princípio aí The beginning está there, falando de tempo. speaking of time. O que é o tempo para What nós? is time for us? Passado, Past, presente present, e futuro. and future. O meu Deus, My o God, Deus da Bíblia, the God of the ele Bible, criou esse tempo. He created this Ele time. criou o He passado, created the ele past. criou o He presente. created the present criou o time. futuro. He created É por the isso que lá em future. Hebreus That is fala why in Hebrews que it Jesus says Cristo that Jesus é o mesmo Christ is the ontem same yesterday, hoje today, e and eternamente. eternally. Aleluia! Amen. Então, o meu Deus, So my o God, Deus da Bíblia, the God of the Bible, tá? Ele é um Deus He is a God acima de todos os that outros is que podem above existir, all the other gods that que outras exist, religiões adoram. other religions that Então, worship. essa palavra criou Deus os céus. So God created the heavens. Essa coisa criou Deus os céus. This thing, God created the Os heavens. céus aí The heavens here, está falando do espaço. speaking of the space, Espaço, space. the space. Sabe, você estuda isso lá na escola. You study this at school. Na geografia você estuda In isso. geography, you Na study física this. você estuda In isso. science, you study this. Space, espaço. The space. Então, meu Deus, So my criou God espaço. created E o space. que é espaço? And what is space? É comprimento, Length, largura width, e altura. and height. O meu Deus, My o God, Deus da Bíblia, the God of the a Bible, Santíssima Trindade, the Holy Trinity, criou o tempo, created time, presente, passado, futuro. present, past, future, Criou o espaço, created space, comprimento, largura e altura. length, width, and height. Tá bem? E criou também, And He also created. porque aí a palavra do Senhor fala o seguinte: Because the criou, word says- criou Deus os céus God created the e heavens a terra. and the earth. Esses céus aqui, This heavens here. quando você olha para você vai lá fora, When you go você olha outside, para cima, you look up, você vê o primeiro céu. you see the first heaven, Nós chamamos em inglês sky, the sky, ou seja, o primeiro céu. which is the first sky. Quando você sai desse céu, When you get out of there, como os astronautas, as the astronauts, eles vão esses foguetes por aí, they go with these space shuttles, né? E eles saem and they go da atmosfera da from the Terra. atmosphere of the Eles earth. veem ali They see o espaço, the space. tá? E eles veem ali They see que tem o Sol, that there's the tem a sun, Lua there's the e tem moon, outros planetas. and the other planets. Isso aí é o segundo céu. This is the second sky. O terceiro céu The third é one tido como o céu onde Deus habita. is the sky where God lives. Que ninguém nunca ainda foi lá, a não ser em Which no visão one has been espiritual. there or just in Como vision. João, o apóstolo, Like John the lá Apostle no livro do in Apocalipse, the book of ele Revelation. fala que ele foi lá, He ele said viu. that he went Aleluia! there. So, amen. Então, meu Deus, So my God, ele controla o tempo, He controls time, ele controla o espaço, He controls space, ele controla a He matéria. controls matter. O que é a matéria? What is the Ele matter? criou a terra. He created the earth. Para ele criar a For terra, Him to create the tá? earth, Porque a terra, the earth ela não é uma bola, is supostamente not ela é a oval, ball, né? it's oval. Aqui é uma bola, mas ela é oval. A terra criada, The earth created, ela tem dentro dela it has in it sólido, solid, líquido liquid, e gasoso. and gas.
O meu Deus My God criou isso. created this. E nós vivemos onde? And where do we live? Dentro dessa matéria. In this matter. Então, quando você olha para Deus So if you look at God e você acha que Deus é uma figura and lá you na think that parede, He's just a figure on the walls, sabe? Ou então é um filme que você assistiu a aí de movie Jesus. that you watched about Aquilo Jesus, só é um filme. that's just a Teu movie. Deus é muito maior que tudo Your aquilo. God is greater than Então a all that. Santíssima Trindade é muito So maior the que tudo Holy isso. Trinity is greater than Quando this. você entender isso, When you understand this, você vai ver quão grande é o teu you will Deus. see how great your God E aí is. você vai parar And you will stop e dizer, Deus não me and ama. say, God doesn't love me. Deus To não me stop ouve. saying, God doesn't Você love vai me. dizer obrigado, You Deus. say, thank you, Tu God. és o maior. You are great. Tu és o maior. You are great. Não há Deus como o There is Senhor. no God like you. Amém? Amen. Então, So, nós temos aqui tempo, espaço e we matéria. have time, space, and matter. E isso aqui And this significa means a trindade da trindade. the Trinity of the Trinity. Vamos voltar lá naquele quadro? Going back to the... É muito interessante isso. Observa aqui. Observe here. Tempo Time. tem quantas coisas? How many? 3. Divided in what? Que é passado, Past, presente, present, futuro. and future. 3. 3. Matéria. Matter. Tem quantos? How many? 3. Sólido, Solid, líquido, liquid, gasoso. and gas. Espaço. Space. Tem quantos? How many? Comprimento, Length, largura, width, altura. and height. Vocês já viram que é sempre You 3, see that it's 3, 3. 3, 3. E quando você olha para ti, And when you look at yourself, você é corpo, you are body, você é alma, you are soul, você é espírito. and you are spirit. Você viu como Deus fez a You assinatura see dele? how em tudo? God made His signature. Tu és uma assinatura de Deus. You are a signature Ele of pôs a God. assinatura He em ti. put His signature on you. Tudo que Deus fez Everything that God did vai sempre voltar na Trindade. will always go back to Trinity. Sempre vai voltar na It Trindade. will always go back to Trinity. Deus, One God, 3 pessoas divinas, 3 divine people, vivendo juntas, living together, escolhendo juntas, eating together, mas não é o outro. but one is not the Cada other. faz algo. Each and everyone does something. Amém? Amen. Dá a entender Do you agora? understand Você now? viu 3, 3, So 3 it's sempre? 3, 3, 3. Lindo isso, né? Beautiful. Então, próximo slide lá. The next slide. Então, os estudantes aqui, So quando alguém falar para você, when someone says to you, o que significa a trindade da what trindade? does Trinity of the Trinity mean? É isso aí que acabamos de falar aqui. This is what we just spoke É about. Gênesis 1:1. Genesis No 1:1. princípio criou Deus o In the céu e a beginning, terra. God created heaven No and princípio earth. criou Deus o tempo. God created No time. princípio criou Deus o In the espaço. beginning, He created No princípio space. criou Deus a In the matéria. beginning, He created matter. Aí ele chegou no versículo 26 Then de He go to Gênesis, verse 26 of Genesis, do capítulo 1. of chapter Ele disse, 1, façamos and He agora. said, let us make O now homem. man. E ele colocou no And homem He put in man corpo, alma e body, espírito. soul, and spirit. Aleluia! Amen. Então isso é a trindade So da this is trindade. the Trinity of Trinity. Então o Deus da So Bíblia, the God of the o Senhor Bible, Criador, the Creator, não é limitado pelo is tempo. not limited by Por time. exemplo, nós nascemos We were born, e um dia vamos morrer. and one day we will die. Nosso Deus não morre, Our God doesn't die. tá? O nosso Deus, Our God ele não é limitado pelo is espaço, not limited by space, nem pela matéria. not even by O Deus que matter. criou o The universo, God that created the ele não universe está no is universo. not in the universe. Sabe todos esses planetas que You existem? see these planets that exist. Deus não está aí não. God is not there. Deus está fora disso God aí. is out. Ele criou isso He aí. created this. Tá entendendo? Do you understand? Os homens que criaram aqui o The telemóvel, man that created the phone, ele está dentro do are telemóvel? they in the phone? Não. Mas ele colocou lá alguns apps lá But he put some apps e algumas coisas ali and some things que there deixou a assinatura dele lá. that left his signature Mas o there. Criador está But fora. the creator is out. O pintor que pinta um quadro, An artist that paints, ele está lá no quadro? is he there in the Vivendo lá no quadro? painting? Is he Não. living there? Ele pintou aquele quadro. He just painted it. Então quando você olha para a natureza, So when you look to nature, é um lindo quadro belo, a it's a natureza. beautiful painting. Alguém criou isso aí. Someone created this.
Então esse alguém chama-se Deus. So this person is Essa pessoa God. chama-se This Santíssima person is Trindade. the Holy Trinity. Amém? Amen. Então, próximo slide. The next slide. A Trindade, a palavra Trindade, The word Trinity, você não vai encontrar na Bíblia. you won't find it in Ah, the eu quero Bible. essa palavra Trindade na I Bíblia. want the word Trinity in the Não, Bible. você não No, vai encontrar isso you aí. won't find it. A palavra The Trindade, word Trinity, ela foi criada it's created por um homem chamado Tertuliano. by a man called Tertulliano. E ele criou esse nome. And he created the Era name, um nome até em grego, it's in Greek, tá? Chamado de Triade. that is triadi. Triade quer dizer 3 em 1. That is 3 in 1. E depois dele, And then after veio him, outros estudiosos other people came e deram também nomes em and they gave latim, names tá? Para a to Trindade, the Trinity, chamando Trinitas. Trinitas, E nós aqui hoje chamamos Trindade, and we call it Trinity, que derivou deste homem que criou esta that palavra. came from this Então, man se that você created this procurar a word. palavra So Trindade, if you lá, look for Trinity in the Bible, a palavra Trindade, the word Trinity, você não vai you encontrar. will not find it. Assim como você não vai encontrar, Like you won't find tá, muitas coisas ali escritas ali que são erradas. às many vezes. things written that are wrong. Mas você vai encontrar que nós não devemos sujar o templo do But povo you'll do find Espírito that you Santo. can't dirty the Amém? Holy Então, o the texto body no of the Antigo Holy Testamento. Spirit. The Old Nós Testament, vemos Gênesis 1:1, Genesis 1, nós vemos Gênesis 26, Genesis 26, Gênesis 3:22. 22, Também fala sobre a Trindade. speaks of Trinity. Tá bem? Nós vemos logo aqui que é uma que fala assim, ó. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós. Man is like one of us, De novo, falando plural, speaking in sabendo o plural, bem e o mal. to know good and evil, Pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, lest now e he coma put e out viva his eternamente. hand and take Então, mais also uma of vez, your a life Trindade and está live aqui no forever. Antigo Testamento. Trinity is in the Old Testament, Aí você vê em Gênesis 11:7, Genesis 11, o 7, capítulo de Provérbios the 8. chapter of Proverbs Vamos lá, chapter 8, Provérbios. Proverbs Provérbios está chapter 8, depois de Salmos. after Psalms, Salmos está no meio da Bíblia. Psalms in the midst of the Bible, Mesmo lá no meio, middle, the middle, meio, lá, middle. Onde está só? No meio. Middle. Lá no Salmo, aí Provérbios, é depois de Salmo. Proverbs after No Psalms, Provérbios capítulo 8, Proverbs chapter 8, quando você lê o Provérbios 8, when you read Proverbs 8, todo Provérbios 8 e the todo whole Provérbios Proverbs 9, chapter 8 and 9, você vai ver que fala sobre a you sabedoria. see that it speaks of wisdom. Tá? E diz ali, ó, versículo 22. Verse 22, O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos the Lord possessed me at the e beginning of antes his das suas way, obras mais before antigas. his old works. Essas obras mais antigas é o universo. It's the universe here. Desde a eternidade fui ungida. Have been established Desde from o princípio, everlasting, antes do from começo the da beginning, terra. before there was Essa ever an terra, earth. This earth here, esse globo onde eu e você the vivemos. globe where we live in. Quem é essa pessoa que está Who aqui? is this person that is É here? Jesus aqui, It's Jesus. falando sobre Deus. Speaking of God. Agora, se você, eu vou para Provérbios capítulo 30. Proverbs 30. Vai, Provérbios 30. Proverbs 30. Porque tem pessoas aí, There are people there enganadores, mentirosos, that que deceive, dizem que no Antigo Testamento não fala de that say that Trindade. it doesn't speak of the Trinity Mas in the fala Old de Testament, Trindade. but it does. Está aqui, ó, Provérbios capítulo 30, Proverbs 30, versículo 4. verse 4. Diz assim: It says, quem subiu ao céu e desceu? who has ascended into heaven or descended? Provérbios 30, versículo 4. Proverbs 34. Quem subiu ao céu e Who desceu? has ascended into heaven Quem or encerrou os descended? ventos nos seus Who punhos? has gathered the wind in his fist? Quem amarrou as águas da sua Who roupa? has bound the waters in a garment? Quem estabeleceu todas as Who has extremidades da established terra? all the ends of the earth? Qual é o seu nome? What is his E name? qual é o nome do seu And what is filho? his son's name? Se é que sabe. If you know. Qual é o nome do filho? What is the son's name? Jesus. Jesus. Provérbios capítulo 30, versículo 4 fala Proverbs de Jesus. 34 speaks of Jesus. Salomão! Solomon. Rei Salomão! The King Antes de Solomon. Jesus nascer, Before Jesus was nasceu aqui born. a profecia The prophecy sobre o Messias. about the E Messiah. já falou da Trindade, And da he spoke Santíssima of the Holy Trindade. Trinity. Coisa linda isso, A irmãos. beautiful thing. O Senhor, quem subiu no céu? Who has ascended? Quem foi que morreu e ressuscitou? Who Subiu. died and resurrected? Quem foi que disse que estava num barco dormindo ali? Said was in the boat and Aí os discípulos achavam que todo mundo
morrer. The disciples thought that they would die. Acordaram ele They ali. woke him up. Mestre, mestre, Master, vamos morrer Master, aqui. we will die. Grande tempestade. Great Jesus tempest. repreendeu a And tempestade. Jesus rebuked it. Amarrou aqui os ventos. He bound the waters. Uma profecia sobre um milagre que Jesus ia fazer. A prophecy that Jesus would make. Você está vendo como Jesus é maravilhoso? You see how A Jesus is Santíssima great. Trindade é linda. The Holy Trinity is Então, great. lá em Daniel também tem, irmãos. Daniel as well. Profeta Daniel, no capítulo Prophet 7, Daniel chapter 7. no versículo 13 e 14 In também. verse 13 and 14 as well. Tá? Daniel, capítulo 7. Chapter 7, Daniel chapter 7. Vamos ver aqui. Let us see here. Versículo 13 e Verse 14. 13 and 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. I was watching in the night Eis que visions, vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. and behold, one like the Son of Man, E dirigiu-se aos anciãos de dia come with the clouds of heaven. e fizeram chegar até ele. And he came to the ancients of Esse and they um, brought him igual ao near filho do him. homem, The man of the Son of Man here é Jesus. is Jesus. E esse ancião de dias And this ancient of days é o Deus Pai. is God the Father. Profeta Daniel, Prophet Daniel profetizando aqui, prophesied que here viu a Trindade. that he saw the Trinity. Aleluia! Amen. Glória a Deus! Glory to Então God. aqui são alguns textos, o próprio Davi. So even E David, Davi também, Salmo 110. Psalm Todo 110, ele fala da Trindade. the whole Psalm speaks of the Trinity. Amém? Então, próximo slide So the aí. next slide, Eu já falei aqui um pouquinho sobre Elohim. we've spoken of Elohim. No Gênesis 1:26, então não vou Genesis repetir essa 1:26, parte. won't repeat Tá that bem? part. Vamos agora à Santíssima Trindade no Novo The Holy Testamento. Trinity in the New Testament. Onde é que a gente vê? Where do we Vamos lá para see Mateus. it? Let us go to Logo, Matthew. logo no início In ali. the beginning, Quando Jesus foi ser batizado. when Jesus was being baptized, No capítulo in 3. chapter 3, Mateus. Matthew, Abre. Mateus. open your Bible in Matthew, Capítulo 3. chapter 3, Versículo 16 verse 16 e and 17. 17. E diz assim a And palavra it do Senhor. says, E sendo Jesus when batizado, he had been baptized, saiu logo da Jesus água, came up e immediately eis que from lhe the abriram os water, céus, and behold, the heavens e opened, viu o Espírito de and he Deus saw the Spirit of God descendo como descending pomba like a e dove vindo sobre and ele. alighting upon him. E eis que uma nuvem dos And céus, suddenly a voice e eis que from uma voz heaven, nos céus and a voice from heaven dizia: said, Este é o meu filho "This is amado, my beloved em Son, quem me compraste. in whom I am well pleased." Então eu quero que você entenda uma So coisa I aqui. want you to understand Jesus foi ser something. batizado. Jesus went to get Ele baptized. foi batizado por João He was Batista. baptized by John Quando the ele estava Baptist. sendo batizado, When he was being baptized, aconteceu uma coisa assim inédita, ou seja, nunca antes tinha sido visto something isso. extraordinary happened. Os céus se The abriram. heavens opened, E o quê? E o Espírito de Deus desceu como uma and the pomba. Spirit of God descended like a dove. O que eu entendo aqui é o What I seguinte: understand here is the não foi following. só Jesus que It viu. wasn't just Jesus João that saw it. Batista viu. John the Baptist As saw it. pessoas que estavam ali The para ser people batizadas that também were viram. there in the Viram o surroundings quê? saw it. What Que no did momento they em see? que Jesus That at the estava sendo moment that Jesus batizado, was being baptized, eles viram que descendo do they céu saw abriu that from ali. heaven, the heavens A opened. imagem de uma pomba. Image of a dove. Não é que o Espírito Santo seja pomba. It's not that the Holy Spirit É um is a dove. símbolo. It's just a symbol. Tá? Quando você faz assim, né? Ou assim, ou assim. Quer dizer o quê? When you do this, what you Tá? mean? Quer dizer o quê? What is O it? que é isso? What is it? Love, né? Love. You say I love you. Como é que dizer que não sabe o que é isso? É Don't love. act as if Você you pode don't dizer know. love. You do this. Isso é um with símbolo. love. They're symbols. Tá? É um símbolo. It's a way of showing a Se eu symbol. fizer assim, quer dizer If o I quê? do this, what is it? Good, né? Bom, né? Good, everything is É um okay. símbolo. It's a symbol. Então desceu o símbolo do Espírito Santo, So que the era symbol pomba. of the Holy Spirit as a dove came, E uma voz and a voice falou. spoke. Não foi a pomba que It falou. wasn't the dove As that pessoas que spoke. estavam ali ouviram People a heard voz que dizia: the voice that said, Esse é o meu filho "This is amado, my beloved em quem Son, eu me alegro in whom nele." I am well pleased." Amém? Amen. Trindade aqui. Trinity. Aleluia. Então, no início do ministério de So in the Jesus, beginning of Jesus' ministry, nós vemos em Lucas, no capítulo 4, in Luke chapter 4, no versículo 18 e 19, in verse 18, também a 19, Trindade está ali, the Holy Spirit is also sendo there, expressa
It all É como eu falei, se você procurar a palavra when you Trindade, look for the word você Trinity não in the vai Bible, encontrar. you won't Mas find você it. vai encontrar But you versículos find que verses falam do Pai, that speak que of falam the do Father, Filho the e Son, que falam do Espírito and Santo. of the Holy Spirit. Então, Lucas capítulo 4, Luke chapter 4, capítulo 4, Luke chapter 4, versículo 18 e verse 19, 18, você 19. vai ver aí. You will see O there. Espírito do Senhor é sobre mim. The Spirit of the Lord is upon Quem me. falou isso? Who said this? Jesus. Jesus. Jesus falou essas Jesus palavras. said these O words. Espírito do Senhor é The sobre Spirit mim. of the Lord is upon me. Pois me ungiu para Because evangelizar He anointed me to preach the os gospel pobres. to the poor. Enviou-me a curar He os... has sent me to quebrantado do heal coração. the brokenhearted. Então, quando eu falo, So when I o que say está aqui nesse quadro, what is here, the que o projected, Pai, o Filho e o that Espírito the Father, Son, é uma and Spirit pessoa. are one person. São três It's pessoas, three people, tá? Mas vivendo em um só, but living as one, agindo em um só. acting in O one. Espírito de Deus The ungiu Spirit of Jesus God anointed para Ele Jesus poder fazer for daqueles Him to be milagres. able to make the Então, se miracle. você quer um dia So if you ser um agente da Want to salvação, be an agent of se salvation. você quer orar e pessoas serem You want to curadas, pray and people are se você healed. quer orar e a oração ser respondida, Pray and prayers você are quer ver answered. milagres, If you want to você see quer ver miracles, maravilhas, if you want to see você miracles, precisa do Espírito Santo de you need Deus. the Holy Spirit of Sem o God. Espírito Santo não se Without the Holy Spirit, there's porque Ele é que nothing. Because capacita. He is the one É o that Espírito guides. Santo que The ensina. Holy Spirit É o teaches. Espírito Santo que The fala. Holy Spirit speaks. Ele diz, Ele He guia. says, He guides. Amém? Amen. Então, na igreja So in primitiva, the primitive lá em church, Atos capítulo in 1, Acts chapter no 1, versículo 1, verse 1, nós vemos aqui de novo, we irmãos, see here a trindade aqui sendo the expressa, Trinity here. tá? No capítulo 1, versículo 2, Chapter 1, verse 2. diz assim, e Atos 1, 2, Acts 1, 2. no dia que for recebido em cima, So the day which he was taken depois de up, ter dado mandamentos after he was given pelo commandments Espírito Santo through the Holy aos Spirit apóstolos. to the apostles. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, Because Jesus said, I mas eu go vos to the deixo aqui um Father, Consolador. but I leave you a comforter. Amém? Amen. Amém? Amen. Você está vendo? You see? Então existem muitas passagens So there are many que falam passages that speak sobre o Espírito Santo. of the Holy Spirit. Falam sobre Jesus, They speak falam of sobre Jesus. Deus, They speak of God. falam sobre a Santíssima They Trindade. speak of the Holy Aí Trinity. veja essa figura aí de So novo. you see this figure. Próximo slide. The next slide. Jesus não é o Jesus Espírito Santo. is not the Holy O Espírito Spirit. Santo The Holy não é Spirit Jesus. is not É Jesus. três pessoas, It's three people, mas vivendo juntas, but living colaborando together, juntas, working together. tá? Eles têm os mesmos atributos, They have the same attributes, o mesmo agir. the same acting. Um não pode fazer sem o outro One saber. can't do without the other É knowing. diferente, It's different, porque ele yes, está acima de nós. because He's above Lembra us. que eu falei? Remember what I Ele said? criou o tempo, He created time, ele criou a He matéria, created matter, ele criou o espaço. He created space. Ele que criou isso. He created this. Então ele está acima disso So aqui. He's above all this. Então, próximo slide. So the next slide, Na linguagem, in the language, ou seja inglês, português, qualquer linguagem, English, Portuguese, quando você pega a palavra when you trindade, take the word Trinity, a palavra tri the word tree significa três. means three, E unidade niti significa means one. Então, quando você analisa a palavra When you trindade, analyze the word Trinity, significa três em it means three in one. Amém? Amen. Entendeu, hein? Do you understand? Ok, próximo slide. The next slide. Então, da onde que surgiu esta palavra Where trindade? did this word come Quem from? que criou isso? Who created it? Foi um It homem was a man, chamado Teófilo, Theophilus de Antioquia, of Antioch, tá? No século in II. the 2nd century. Depois de Jesus, After Jesus, ele criou esta he palavra aí, created this tá? word Para tentar trazer um significado to bring a meaning de três em um, de of trindade às three in one, pessoas. Trinity to the people. Então a palavra Trinity, So the word trindade, Trinity,
Você não vai encontrar escrito You aqui na won't Bíblia. find it written in the Bible. Você vai encontrar You versículos will sobre a find Trindade. verses about the Você vai Trinity. encontrar pessoas profetizando sobre a You will Trindade. find people prophesying Como on the Salomão, Trinity, like como Solomon, Daniel. Daniel. Você vai ver em You'll Gênesis see it in a criação Genesis, sendo feita the pela Trindade. creation being made by the Trinity. Mas você não vai ver a palavra But you ali. will not Essa find the palavra word. veio depois. The word came after. Próximo. The next slide. Então a definição The definition. é: a Trindade não é difícil de entender. Trinity is not hard to Você understand. tem que entender que Deus é acima de você. You just need to know that God is above you. Então, essa escrita que eu coloquei aqui nesse quadro So what I wrote here on the project, é uma divindade. it's a Embora una, né, em one sua essência, in its ela essence. subsiste It eternamente. subsists eternally. Eternamente vai existir You always na exist pessoa do in Pai, the person na of the pessoa do Father, Filho the e Son, do Espírito and Santo. the Holy São Spirit. três pessoas So iguais three equal people nas substâncias in the e no substance atributo. and also in Jesus é sabedoria, Jesus is wisdom. Deus é sabedoria, God is wisdom. o Espírito Santo é The Holy sabedoria. Spirit is wisdom. Porque eles trabalham juntos. Because they work together. Deus é eterno, God is Jesus é eternal. eterno, Jesus is o eternal. Espírito Santo é The Holy eterno. Spirit eternal. Deus é fiel, God is faithful. Jesus é fiel, Jesus is o faithful. Espírito Santo é The Holy fiel. Spirit is faithful. Amém? Amen. Tá entendendo? Do you understand? Próximo aí. The next slide. E aí as pessoas perguntam: The people ask, como pode três pessoas ser um? how can three people be one? Vou voltar na I'll matemática, go back to the mathematics. tá? Não é um mais um mais um. It's not 1 plus 1 plus 1. Isso está errado. That is wrong. É um It's 1 vezes um times 1 vezes um, times 1, que é igual which is equals to. a 1. Amém? Você entendeu agora? Did you Então, a understand? matemática From não é uma coisa má, é uma coisa boa, positiva. Something good, positive. Como eu falei no próximo slide, The next slide, existem algumas analogias we have some que analogies são exemplos that are examples dentro within disto aqui, of do this- globo, of the globe, ou seja, dentro da Terra, of the earth. que a gente vê três coisas sempre There we see acontecendo, three things happening. tá? Por exemplo, na matéria, In matter, nós temos we sólido, have solid, líquido e gasoso. liquid and gas. Então, quando nós olhamos para a água, When we look at the water, que a fórmula é H2O, H2O, essa fórmula H2O, this form, você pode encontrar em you sólido, can find it in solid como um gelo. as ice, Você pode encontrar líquido, in liquid que é água que você bebe e as the toma water banho. that you drink and bath E with, você pode encontrar em and gasoso, also as gas. que você vê aí ela evaporando. You see Principalmente quando evaporating. você põe uma panela para When you ferver, put a pot to boil, você vê aquelas fumaças ali you saindo. see the Da smoke, steam. da steam, né? Saindo dali. Porém, devemos tomar cuidado You need to be ao careful usar esta figura using these de illustrations sólido e gasoso, of solid porque liquid aí and houve gas, uma mudança because there was a change no estado in the state da partícula H2O, of H2O. particles. Houve uma mudança. There was a Era change. sólido, It was mudou para solid, líquido, mudou liquid, para gasoso. then it changed to gas. Deus não muda. God does not Então, change. você pode usar esse símbolo So you aqui can use this para uma pessoa que talvez é novo for convertido, someone that is uma just criança converted now, que a tem child dificuldade de that entender. has difficulties Você pode in usar esse understanding. Mas cuidado, But be careful, porque Deus não muda. because God doesn't change. A partícula da água, The a fórmula da água, the formula of water, que é H2O, which is ela H2O, mudou aí de sólido, líquido e gasoso. from solid Deus liquid to não gas. muda. God doesn't change. Mas é uma coisa que a gente vê 3 em 1. But it's something we see Ah. 3 in 1. Então, próximo slide. Next slide, Aí você vê, ó, you see nós temos aqui agora a eletricidade. electricity É também uma maneira de poder is explicar. a way of Para explaining uma as pessoa que well. não tem To a conhecimento, person that doesn't have knowledge, tá? Que na eletricidade você tem movimento, luz you e have calor. movement, light, and heat. Quando você olha para o sol, When you look at the sun, no sol você tem luz, calor e fogo. sun you have heat, fire. Você está vendo que é sempre 3? It's always 3. Já viu que é sempre 3? You see that it's always 3. Por exemplo, ali, na água,
in water, Sólido, líquido, gasoso. solid, liquid, and Quando gas. você vê na eletricidade, é o quê? Electricity, what is it? Movimento, Movement, luz e calor. light, and heat. 3. 3. No Sol, The sun, você vê como o quê? what do you see? Luz, calor e fogo. Light, heat, 3. and fire. É interessante isso. Em toda a Interesting. criação, All the creation tem sempre 3. has 3. Até nós. Even us. Amém? E houve um homem chamado São Patrício, There was a man named Saint Patrick. Patrick. Ele morou na Irlanda. He lived in Ireland. Ele foi um homem religioso, He estudioso, was a um padre. religious man. E ele queria fazer com que os irlandeses entendessem a Trindade. He wanted to make them to understand E, Trinity. e pela, como eu digo, o Espírito Santo sempre dá sabedoria. And the né? Holy Spirit always gives E wisdom. lá na Irlanda In tem Ireland, muito esse trevo. there are many of these leaves. São essas folhinhas que tem 3 folhinhas Leaves assim. that they have É uma leaves. folha que tem 3 It's folhinhas. one leaf that has Tem three. muito isso lá ou seja, no tipo de planta. There's a lot of this in plants there. Então, ele para poder fazer com que os irlandeses So for entendessem, him to make them ele pegou understand, aquilo e explicou a Trindade. he E took aquilo that and é como se explained abriu a Trinity. cabeça deles. And it's opened their Eles mind. entenderam. They understood. Eu não sei qual é a I fórmula don't know what's the que você formula melhor escolheu that aqui. you choose. You Eu choose gosto da here. matemática. But I like Eu acho que é a mathematics. melhor. I think 1 it's vezes best. 1 vezes 1 vezes 1. One É times pra mim a one melhor. times one. Tá? De todas essas Out explicações of all aqui. these explanations, A próxima, você vê vela. you see Você pode a colocar candle. 3 velas num You quarto. can put 3 candles Vai in dar uma one luz room, só. but it gives O one triângulo. light. The triangle, Tem 3 lados. 3 Somente o sides. equilateral, que é igual. Os ângulos. Tá? O ser Equilateral, humano. human being, 3. Corpo, alma e espírito. body, soul, and spirit. Amém? Amen. Tá vendo a Trindade? You see Trinity. Então, tanto no Antigo Testamento In the Old Testament, ou no Novo Testamento, even in the New Testament, você vai ver sempre falar sobre a you Trindade. will see them speaking of Em Trinity. várias passagens In bíblicas. various biblical A verses. Trindade é a nossa The crença. Trinity is our belief. É o que nós cremos. It's what we believe Nós in. cremos no Deus We Pai, believe in God the Criador de todas Father, as coisas, the creator of everything, tá? O Pai, aquele que dá o amor. the one that gives love, Ele God. que traz o amor, He sabia? brings love. Ele é o Pai. He's the Ele é Father. que traz o amor. He is the one that brings love. Aí Jesus, Then we have Jesus. ele traz a graça. He brings grace. Ele traz a He salvação. brings Ele salvation. traz a He libertação. brings deliverance. E o Espírito Santo, And the Holy Spirit, ele traz a He comunhão. brings communion. Ele ensina. He teaches. Ele revela. He reveals. Ele mostra. He shows. Ele faz você entender. He makes Os you 3 trabalham understand. juntos. The 3 work together. Amém? Amen. Você entendeu a Trindade? Do you understand Trinity? Não é difícil. It's not difficult. É algo lindo. It's something E uma vez beautiful. que entra na tua cabeça, And once it's in your nunca mind, mais sai. it will never leave. Agora vamos ficar em pé no So nome de let us Jesus. stand in the name Pega of a tua Jesus. oferta aí. Take your offering Nas suas mãos. in your hands. E nós vamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito And Santo you worship Father, Son, and the Holy com as Spirit. nossas ofertas. With our offerings. Amém? Vamos estar louvando a Deus com um hino We também. worship God with a song as Que well. diz o Cordeiro de It Deus. says, the